E a Igreja Católica tem um novo Papa. O cardeal dos Estados Unidos, Robert Francis Prevost, foi eleito nesta quinta-feira para ocupar o posto de líder da Igreja 17 dias depois da morte do Papa Francisco. Prevost escolheu o nome de Leão XIV. Na primeira aparição, o novo pontífice falou sobre a paz. A paz esteja com todos vós, a paz esteja convosco. Fratelli, sorelle, Irmãos e irmãs caríssimos, esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração. Queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, que busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima, especialmente daqueles que sofrem. Adalberto Piotto, muito boa noite. Temos um novo Papa, então, que foi anunciado na tarde de hoje, 14 horas, horário de Brasília, já era final de tarde no Vaticano. Queria te ouvir sobre a escolha do Robert Prevost, né, que é um cardeal americano, surpreendeu muita gente, inclusive nas casas de aposta, Piotto. Queria te ouvir, ele que é um cardeal com experiência, inclusive, na América do Sul, trabalhou muito tempo no Peru. Como é que você enxerga essa escolha? O primeiro Papa americano escolhido pela Igreja Católica. O que você pode nos contar um pouquinho a respeito da trajetória do agora Papa Leão XIV? Muito boa noite. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Augusto, Silvio, Ana, querida, antes de tudo, parabéns pela cobertura aí do anúncio do novo Papa, desde ontem, na verdade, e também hoje. Eu vou falar um pouco de geopolítica. O Papa, antes de tudo, também um chefe de Estado. E eu não posso me esquecer do mundo que nós estamos vivendo hoje e compará-lo, digamos, ao final do século XX. Ao compará-lo com o século XX, eu preciso fazer aqui uma memória que me parece, em algum momento, isso foi citado, obviamente não textualmente, do Papa João Paulo II. Naquele momento nós tínhamos ainda a ameaça, porque era uma realidade, mas você tinha o temor do comunismo avançando sobre a Europa. Nós tínhamos uma Europa dividida, tínhamos uma Guerra Fria. Foi exatamente essa a razão da aliança do Papa João Paulo II com o governo do presidente norte-americano Ronald Reagan para combater o comunismo. E ambos conseguiram. O Papa polonês era um Papa que sabia muito bem o que significava invasão. Qual é a realidade que nós temos hoje no mundo? E o Papa falou em duas coisas, trabalho missionário e paz, nesse seu primeiro sermão, podemos chamar assim. Essas duas coisas precisam de liberdade de expressão e de poder de dissuasão. Ninguém vai combater alguém que é beligerante simplesmente ofertando diplomacia. Você precisa ter poder de dissuasão. E neste momento, se o Papa for levar adiante, tudo indica, vai levar adiante esse compromisso dele com a paz, de conseguir mediar conflitos hoje no mundo, e me refiro especialmente ao caso da Ucrânia, porque o Oriente Médio é um lugar instável há muito tempo, mas ninguém imaginava que a Ucrânia seria invadida, e foi invadida pelo que se pode chamar da antiga União Soviética, pelos russos. De novo, o medo do comunismo avançando sobre o território europeu. Esse Papa tem que hoje depender novamente, como obviamente dependeu o Papa João Paulo II, da capacidade de dissuasão da maior potência militar do planeta. Nós estamos falando dos Estados Unidos, sim, de Donald Trump, o seu conterrâneo norte-americano. Eu vi nas análises hoje, de boa parte, alguns, mas o Papa é mais à esquerda, o Papa é mais à direita. Me parece ser um sujeito muito moderado, cuja vivência na América Latina, e a Igreja sempre olha para frente, mas ela jamais se esquece do passado. Ele retomou algumas tradições, inclusive nas vestes que usou, e isso é importante, porque uma religião vive de tradições e o catolicismo estava carente disso nos últimos tempos. Talvez se explique boa parte da debandada de católicos durante o papado de Francisco. Que era um papa, um bispo, um sacerdote movido ainda pela teologia da libertação dos anos 60, 70, da esquerda latino-americana, que só produziu tragédia na América Latina.
Basta ver essa lógica da revolução proletária, enfim, que usou a Igreja Católica e seus fiéis como massa de manobra para apenas chegar ao poder. Nós sabemos, essa é a história, não tem por que fazer revisionismo, esse é o fato. Nesse momento, esse Papa, quando fala em trabalho missionário e paz, ele precisa de países que, trabalho missionário, precisa de países onde há liberdade de expressão e religiosa. Esses países estão do centro à direita hoje, não à esquerda. Alguém imagina que haverá liberdade de expressão na Rússia, na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, na China? Fatos são fatos, não vamos nos distanciar deles. E pregou, falando em paz, para acabar com a guerra da Ucrânia hoje, você não vai conseguir fazer absolutamente nada se o governo americano não se envolver. E também por uma questão óbvia, tanto de diplomacia, poder econômico e poder militar, que é a tal da dissuasão. O que eu prevejo, Paulo, e claro, nós estamos apenas no primeiro sermão dele, mas olhando para declarações anteriores dele como bispo e o conhecimento que ele viu, por exemplo, o sonho latino-americano, da esquerda latino-americana, em formato de pesadelo socioeconômico no Peru, em qualquer lugar que ele conheça da América Latina. Então, diferentemente do Bergoglio, do argentino, ele é muito mais moderno, mais contemporâneo. E, claro, sabe que vai herdar uma igreja dividida, como tudo no mundo, mas que vai precisar de moderação e, sim, muito pragmatismo para ir adiante. Senão, ele vai copiar o antecessor dele, que não é exatamente o melhor exemplo. O melhor exemplo talvez esteja na liderança de João Paulo II, que de alguma forma ele mencionou, quando ele disse não tenhamos medo. De alguma forma ele citou uma frase muito famosa do Papa, que a Ana Paula sempre menciona aqui em relação a João Paulo II. Eu vou, claro, recorrer à Ana. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o professor Bernardo Kister, que também te acompanhou nessa cobertura de conclave, cobertura especial da Oeste ontem e hoje. Parabéns, Ana, pela cobertura, pela condução, mas quero te ouvir sobre essa escolha do novo Papa, que tem 69 anos, foi eleito depois de 4 votações no segundo dia de conclave. Muita gente chamou a atenção aí pela velocidade com que ele foi escolhido, mas queria te ouvir também o nome da escolha, né? Papa Leão XIV. O que dá para a gente adiantar alguma coisa do pontificado desse novo Papa, já pela escolha desse nome, Leão XIV, Ana? Bom, Paula, sobre a escolha desse nome e o que o Piotr mencionou, a volta de algumas vestimentas tradicionais, o Bernardo fez uma explicação impecável hoje, eu vou deixar para ele, mas ele sinaliza, sim, a volta à tradição. Ele que foi ordenado padre em 1982, depois de uma viagem, inclusive, de João Paulo II a Chicago, em 1979. Há, inclusive, uma foto, eu mandei para a nossa produção, a foto do então padre Robert Francis Prevost, aí encontrando o Papa João Paulo II em Chicago. O que eu vejo, Paula, é que houve uma corrida às redes sociais para ver se ele é conservador, se ele é progressista, se ele é comunista, se ele é isso, se ele é aquilo. E olha, pelo que eu ouvi aqui até dos veículos americanos, ele quer construir pontes, e ele falou isso no discurso dele também. Ele falou, como o Piotr disse, uma frase que faz uma conexão com a frase que João Paulo II sempre falava, non abbiate paura, não tenham medo, e hoje ele disse senza paura, sem medo. Essa expressão, construir pontes, também é uma expressão muito lembrada dos discursos de João Paulo II. Ele disse também, fazendo uma ligação com João Paulo II, sobre sermos missionários, que ele quer ser também um Papa missionário. João Paulo II era conhecido como Papa peregrino, que viajou bastante, que uniu, que construiu pontes. Agora, Paula, aqui eu tentei buscar algumas coisas que as pessoas estão muito ansiosas. Será que vamos ter um novo papado, ou um mesmo papado, ou uma volta à moderação? Eu acredito muito na volta à moderação, nem tão conservador, nem tão progressista no sentido político da palavra. Mas ele é, Paula, abertamente um
católico pró-vida, sem esconder 1 milímetro disso que, na verdade, é uma das nossas grandes missões na Terra como católicos, preservar a vida desde o ventre, né? Preservar a vida de inocentes que não conseguem nascer. Ele é muito aberto em relação a isso. Ele é muito aberto também em relação à agenda de políticas de gênero. Ele é contra. E ele fala com todas as palavras que só existem 2 gêneros no mundo, 2 criações de Deus. Ele fala também que o Ocidente está em decadência e que é preciso enaltecer as famílias tradicionais. E vejam vocês, ele é registrado, de acordo com a Fox News, logo depois do discurso dele, a Fox News noticiou que ele é registrado republicano em Chicago. Se ele é um republicano que a gente chama de RINO, né? Republicans in name only, já que nós estamos falando de um estado democrata, isso a gente não sabe.